22º domingo do tempo comum, Capela da PUC de São Paulo. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Evangelho segundo Marcos. Retomamos nesse domingo a leitura do Evangelho de Marcos, que está em forte continuidade com o discurso de Cristo, que vimos nos domingos anteriores no Evangelho de João, sobre a multiplicação dos pães e a decepção do povo diante de Cristo, que não aceita ser rei e vai embora. De Jerusalém, centro da autoridade religiosa, vêm escribas e fariseus, os observantes, os puros, porque se consideram perfeitos, por seguir os preceitos para interrogar Jesus, para desacreditá-lo. Dizem que Jesus não pode ser o Messias esperado. Ele não pode ser aquele que restaurará o reino de Davi, porque Jesus não corresponde à prática da religião deles. É esse movimento que percorre os 4 evangelhos. Os fariseus se referem à tradição dos antigos, que é a tradição dos homens e não mandamentos de Deus. Na verdade, é a tradição oral que facilmente se presta à manipulação, pois é difícil alguém conseguir praticar 613 prescrições da assim chamada tradição dos antigos. Esses aspectos litúrgicos e de purificação que eles observavam de forma intransigente os deixam perturbados ao verem que os discípulos de Jesus, por exemplo, comiam com as mãos impuras. Segundo esses preceitos, essa desobediência anula o fato de Jesus ter dado pão a 5.000 pessoas. A lei, desvinculada da vida e da fé, leva a uma religião vazia, tanto que Cristo o chama de hipócritas, que em grego significa atores de teatro, homens com máscaras que desempenham um papel que não corresponde à verdade de suas vidas. Cristo está desmascarando a religião sem fé, na qual o coração não corresponde àquilo que faz o corpo. O corpo, em seus gestos de culto, e a boca que proclama certas verdades religiosas, permanecem em um nível superficial e externo à mercê do esforço do indivíduo, pois não correspondem ao conteúdo do coração, que é a essência da pessoa. Esse tipo de prática religiosa não pode unir e superar o abismo do qual fomos afastados pelo pecado original. A fé é a acolhida da vida em Cristo, que então se expressa na natureza humana e, em virtude dessa acolhida, a natureza humana é transfigurada. A religião sem fé simplesmente não pode fazer isso, porque não se realiza na acolhida, mas na conquista mediante o empenho e o esforço do indivíduo, e não na ação de Deus. É desta tragédia que Cristo nos liberta. Devemos compreender o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios. Em Cristo, Deus e o homem estão unidos em uma pessoa. Não pode mais haver uma religião na qual se possa honrar a Deus sem amar o homem. Não pode haver uma cerimônia dirigida apenas a Deus sem envolver toda a pessoa humana. A questão da impureza não é o alimento. A impureza é aquele eu, mortal, vulnerável, ofendido, que busca se salvar a qualquer custo e se esconde por trás dessa máscara religiosa. Não há nada fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas são as coisas que saem do homem que o tornam impuro. Se a alma está corrompida, envolve o corpo no mal e a carne segue a perversão do espírito. Mas, se o Espírito Santo começa a penetrar em nossa corporeidade, em nossa mentalidade, nos lava e nos preenche com algo que é verdadeiramente a vida que permanece. Cristo não quer sacrifícios, mas misericórdia, e para nós é difícil aceitar a gratuidade da salvação. Eu sou o pão da vida. O discurso eucarístico dos últimos domingos continua e é muito forte. Não é que se deva purificar para comer, mas é o comer que purifica, é o comer que redime. Quem come de mim, viverá por mim,
porque o mundo passa com a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês perceberam como o Evangelho de João, que foi seguido nos últimos domingos, se encaixa perfeitamente agora com a entrada do Evangelho de São Marcos. João termina no impasse. Chegamos ali naquela hora em que Cristo insiste que ele é o pão para ser comido, o sangue para ser bebido, e o povo que estava seguindo não suporta isso. Mas agora nós estamos entrando dentro de uma perspectiva que está na mesma linha. O legalismo, que realmente os seguidores de Jesus da linha farisaica queriam que ele fosse um cumpridor de preceitos legais. O povo já queria fazê-lo rei para trazer pão de vida de modo fácil, né? Agora está sendo criticado por São Marcos, dizendo que não é isso que vai nos salvar. O que vai nos salvar, né, é a verdadeira prática da fé, que é o coração. Já diziam alguns que na religião cristã é uma religião do livro, mas muitos outros dizem que não, é a religião do coração, porque é por essa via que nós mergulharemos, deixaremos o amor de Deus mergulhar em nossas vidas, né? E aí a gente viu, como foi dito no final desse trabalho que nós fizemos para esse domingo, né, que não é preciso purificar para comungar. Pelo contrário, é preciso comungar para a gente se purificar. Houve uma perversão aí também, né? O legalismo está sempre tentando entrar onde não deve, né? Nós não vivemos a lei, nós vivemos do amor. E se nós não comungamos o corpo e o sangue de Cristo com toda a força que Ele é, como é que a gente vai ser puro? Como é que a gente vai se salvar? Coloquemos essa mentalidade como a nossa mentalidade para os dias de hoje, aquela que Deus espera que todos nós, já passados tantos anos, 2 milênios do anúncio de Jesus Cristo e seu Evangelho, nós encontramos muitas vezes as mesmas dificuldades que ele encontrou com os fariseus daquele tempo. Desejo a todos um bom domingo, uma vivência profunda da fé, e que a proteção divina esteja com todos vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.